Capítulo 4. A psicologia e a sua vida. Raízes emocionais. Para você navegar nesse texto com mais facilidade, vou falar aqui o significado da palavra psicologia, só que dividido, separadamente. Primeiro, a psique, que é uma palavra grega e era usada para espírito, alma e respiração. É uma palavra ambígua que significava originalmente alento e posteriormente sopro, dado que o alento é uma das características da vida. A expressão psique era utilizada como um sinônimo de vida e, por fim, como sinônimo de alma, considerada o princípio da vida. Isso para os gregos, o que tem muita semelhança com a definição bíblica descrita em Gênesis 2:7. E a palavra logia, também uma palavra grega, um significado grego, o estudo de algo. Acho que isso é suficiente para que nós possamos navegar nesse texto com mais clareza. A maior meta da psicologia é ajudar o ser humano a se conhecer e a encontrar respostas para perguntas do tipo: por que eu costumo agir assim? E qual é a minha visão de mundo? O ser humano é um ser vivo que possui corpo, mente e alma. Tanto na ciência tradicional como na filosofia e na crença cristã e nas demais formas de crer, seja ela qual for, também nos estudos da área humana, todos eles sabem que o ser humano é mais do que só matéria. Não é possível dividir o ser humano. O homem é completo, não dá para separar. As consequências do passado podem ser trabalhadas, reeditadas, mas o passado está lá. Não dá para apagar. Mas isso não significa que você tenha que ser refém do seu passado. Você é fruto do seu passado, mas ser refém do seu passado é uma escolha sua. As consequências das suas experiências vividas, sejam elas boas ou ruins, podem ser reavaliadas e, com vontade e disciplina, reeditadas. Mas o que você vai reeditar? As consequências que ela provoca no seu dia hoje. Preste atenção, reeditar não é ressignificar. Não dá para dar um novo significado para uma coisa que foi ruim. Mas apagar o passado é algo impossível. Você percebe o mundo à sua maneira e não há nada de errado nisso. O que não pode ser feito, como já falamos anteriormente, é achar que os outros à sua volta também têm a mesma percepção de mundo que você. Mesmo que alguém tenha tido a mesma infância que a sua. As influências serão diferentes das suas. O seu jeito de agir e absorver as coisas é só seu. Quando se fala de emoção, sentimentos, comportamento, personalidade, caráter, é sempre complexo, porque o resultado do cálculo não é o mesmo para todos. O nosso cérebro é considerado maduro apenas aos 25 anos de idade. Alguns dizem 30 anos de idade. Mas segundo os estudos anteriores e os atuais que confirmam que 90% das conexões neurais são estabelecidas até os 6 anos de idade. Nos primeiros 3 anos de vida, o cérebro cresce 80% e é nessa fase onde o cérebro, mais absorve conhecimento e experiências do meio de onde ele vive. Poderíamos dizer que, segundo a comparação com o iceberg, seria nesta fase a formação do inconsciente, a base do iceberg que não é vista e nem percebida. Com o seguir da vida, você vai mostrar somente a ponta do mesmo, o
consciente. O consciente é a parte da mente que estamos cientes. Porém, Freud se interessou mais pelo inconsciente, que é uma área menos explorada e exposta. Na infância, não temos o discernimento para filtrar o que é bom ou ruim, e assim levamos na memória todos os acontecimentos sem qualquer avaliação sobre aquilo. Você se lembra da sua vida desde o seu nascimento até os 3 anos de idade? Fora raros relatos de curtas lembranças, não tenho informações sobre alguém que se lembre. Então é justamente aí que está o iceberg. O importante agora é saber o que essas construções mentais do ambiente que você viveu fez com você emocionalmente. A ansiedade, o medo, a insegurança e até transtornos psicológicos são algumas das consequências dos traumas de infância. Na psicologia, essas construções mentais são denominadas crenças negativas e limitantes, que se manifestam somente na vida adulta. Você precisa saber que a consciência é maior que o inconsciente. Quando você traz para o consciente, passa a ter o poder de controlar e decidir sobre esta emoção que incomoda. Porque a consciência é maior que o inconsciente e o inconsciente é o menor. Não pode vencer o maior. Tudo que é exposto à luz se torna luz. Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Uma das maiores críticas da psicanálise às religiões é o fato dela criar crenças limitantes que prejudicam o amadurecimento emocional e psicológico que, segundo a observação de Freud, que se contrapõe à religião, a religião, no caso o cristianismo, propõe Deus como aquele que aparentemente faculta aos homens que eles possam permanecer como crianças e não precisem tornar-se adultos. E aqui já podemos ver que não é o fato de Freud ter modificado a maneira de ver o ser humano com suas teorias e ter influenciado a medicina, a educação, as artes, tornando um grande ícone do século XX, que tudo o que ele escreveu tenha que ser levado 100% em consideração. Tanto é que podemos ver ao longo da história muitas críticas aos seus estudos, mas criticá-lo não é a nossa intenção. Aqui queremos que você analise o seguinte: quem comanda as religiões são seres humanos que têm as suas intenções atrás das suas práticas e interpretações, seja elas boas ou ruins. Lembrando que Freud, assim como nós, também é influenciado pelas suas vivências e podemos dizer que na sua época a influência da religião na sociedade era muito pouco encantadora. É certo que a religião, através de seus líderes, criaram e ainda criam crenças limitantes nos seus liderados, que devemos ficar atentos para que possamos exercer a fé com liberdade, e aqui escolho, assim como Freud, a falar do cristianismo, que além de ser a maior religião do mundo, é a que vem há mais de 20 séculos influenciando a sociedade mundial como um todo. Esta influência é cultural, social, política, moral e ética. Não sei qual a sua profissão de fé, se você tem ou não tem, se você se considera apenas um tolerante das crenças religiosas ou se pratica alguma religião.
Mas a verdade é que os ensinamentos da Bíblia, na figura de Jesus, não possuem nenhuma crença limitante. Muito pelo contrário, o centro, foco, meta e objetivo é fazê-lo entender que você é livre, dono das suas escolhas e das consequências e risco que está disposto a correr. Não importa se você é ateu ou pratica qualquer outra religião. Respeita, considera, acredita, mas não pratica. O importante é que você seja quem for. Para você realmente saber quem você é, necessita trabalhar a sua programação mental. Vou dar um exemplo do cristianismo. Se as pessoas olhassem realmente para os ensinamentos de Jesus, para a pessoa dele, elas chegariam facilmente a conclusões simples e libertadoras. A contribuição do cristianismo para a sociedade é inúmera. Alguns exemplos são: é através dele que temos a valorização do indivíduo, iniciando-se a construção do conceito de dignidade humana. Outro exemplo: a principal consequência desta influência é que muitos dos valores expressos na principal fonte do cristianismo, a Bíblia, encontram correspondências nas principais fontes do direito, praticamente em todos os países considerados países cristãos, onde o cristianismo é a maioria. Outro exemplo: através de suas instituições religiosas, o cristianismo promoveu e apoiou movimentos sociais de igualdade em todo o mundo, tanto nos centros urbanos quanto na zona rural. Outro exemplo: o cristianismo atuou e atua no combate à pobreza e à desigualdade social e valoriza a vida humana em todos os sentidos. Mas criou também a cultura doentia que pode ser vista em muitos cristãos, principalmente no continente americano, tanto ao sul como ao norte, que coloca a riqueza praticamente como um pecado. Essa é uma herança da Idade Média que parece que quanto mais pobre, mais miserável, mais perto de Deus. Isso, além de não ser verdade, não está na Bíblia, e muito menos nos ensinamentos de Jesus. A teologia da liberdade deu ênfase a esse tipo de discurso. Era como se você perdesse a espiritualidade se a sua condição de vida melhorasse, ou você trocasse de carro, ou até mesmo estudasse alcançando títulos como bacharel, mestrado, doutorado e etc. Segundo a teologia da liberdade, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Independente do que você acredita, cuidado com as crenças limitantes. Até porque atualmente temos grupos pregando tudo isso e eles não têm nada a ver com religião, com Deus, com estrelas, nem com nada. São grupos, às vezes, de uma linha política que prega que honesto é somente o trabalhador assalariado. Se você não for o trabalhador oprimido, então você é o opressor. Outros pregam que ser livre significa não ter um curso universitário. Outros que você é feliz se viver com o mínimo e etc. Mas quem decide ser honesto e valorizar os valores humanos, independentemente da posição social que se encontra, é o indivíduo. Você. É você que decide tudo isso. Fazer esses comentários aqui, mesmo que rapidamente, de forma bem abreviada, sobre essas questões sociais, é muito importante para a sua descoberta. Quem é você? Tudo isso faz parte do seu meio, ou do meio que seus pais vieram.
tudo o que conhecemos de nós, dos outros e do nosso meio passa pelo filtro da nossa crença, seja ela qual for. Você precisa começar a se conhecer melhor, deixando de pensar menos sobre as coisas e se concentrando mais em como você se sente a respeito delas. Capítulo 4.1 Comportamentos típicos de quem cresceu em um ambiente inadequado. Você é um ser humano, um animal racional que depende de interação para receber afeto. Pertencer a um determinado ambiente social ou grupo muitas vezes significa se sentir seguro, receber cuidados e até mesmo se manter vivo. Mesmo que o ambiente que você cresceu não tenha sido o mais adequado para gerar comportamentos saudáveis e uma emoção equilibrada, inevitavelmente ele foi necessário para que você chegasse até aqui. Por natureza, somos animais dependentes, o que nos faz seres sociais, pois o fato de ouvir, tocar, sentir, ver o outro fazem parte da nossa natureza social. E por que dependente? Porque para você ouvir, alguém tem que falar. Para você tocar, algo tem que existir, e assim sucessivamente. Mas você diria que todo ser vivo é dependente olhando por este ponto de vista. E tem razão. Mas voltando para você, precisa se relacionar com os outros por diversos motivos. Por necessidade de interagir, comunicar-se, de aprender, de ensinar, de dizer o que pensa, manifestar ideias, dizer que ama o seu próximo, bem como contribuir para melhorar o seu ambiente externo, expressar seus desejos e vontades. Mas, se você cresceu num ambiente inadequado e acabou adquirindo algumas características de comportamento que acabam prejudicando a sua interação nos relacionamentos sociais, então é hora de ter consciência disso. Lembrando que somos seres únicos, indivíduos que possuem características e comportamentos próprios. E o fato de você possuir uma ou outra característica a seguir não significa que você tenha vivido em um ambiente inadequado. Quando falamos de emoção, comportamento, caráter e tudo que envolve o desenvolvimento intelectual dos seres humanos, trabalhamos com probabilidades, nunca com certeza. A resposta certa só você tem. Vamos falar sobre a timidez e a inibição. Você é tímido? Você é tímida? Inibida? Timidez e inibição. Você evita contatos emocionais com outras pessoas e parece viver numa vida interior só sua. Este comportamento é justificado por você sempre com os mesmos argumentos. A sua timidez e inibição faz parte da sua vida e é notada por todos. Ser assim não é nenhum problema. Você pode ter uma personalidade mais introvertida e se sentir bem. Não significa que você precisa mudar. Isso só é um problema se você, na maioria das vezes, não consegue manifestar o que pensa ou deseja e tem limitação para se autoafirmar diante das situações. A partir dessa dificuldade, você prefere se isolar. Não consegue se relacionar com as pessoas. Então, isso passa a ser um problema. Agora vamos falar sobre repúdio por elogios. Dependendo das suas experiências na infância, você pode ter problemas para reconhecer o seu valor. Dessa forma, você se sente inferior e rejeita elogio dos outros, pois não se considera suficientemente bom. Além disso, pode considerar os adjetivos uma brincadeira
ou falta de verdade e não entender que você pode realmente ser admirado e admirada. Não inclui aqui os elogios que você considera irônicos e de mau gosto. Ou pior, os elogios exagerados ditos sem nenhuma emoção. Daí a importância de se conhecer e avaliar cada situação. Irritabilidade, agressividade e intolerância. Vamos falar sobre isso. Se você tende a ser pouco tolerante, tem propensas tendências a reagir com agressividade em algumas situações e demonstra tensão nos gestos e na fala, isso é o seu mecanismo de defesa, desenvolvido em decorrência dos acontecimentos vivenciados no passado. É importante entender que os possíveis traumas da infância precisam ser levados a sério. Raramente quem sofre com esses danos consegue resolvê-los sozinho. Procurar ajuda é uma ótima opção.